Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. Agora tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia, lá em Daniel capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração, para saber o que ia acontecer com a história de Israel, porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias, de oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou, olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse, mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil. No Brasil você tem um principado. Que meio São os que poderes. domina É organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou... vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim, assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia, eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida, por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda. Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não, mas já deu uns problemas aqui quando a gente tá falando de inferno, umas coisas. Apagou a luz aqui. Foi. Não, literalmente tá cai. Barrado aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar. Eu olho e tá tudo certo, mas... Tem um certo controle, então, né? Eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto do mal, entendeu? Para falar para milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em clash, né, em luta, o que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas é óbvio que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para poder passar por cima. Né? É isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar no território brasileiro dominado, ou no território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Né? Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade. E eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, para mim, ele é o principal de todos. Hoje é vamos dizer, o general dos exércitos do Altíssimo. Mas ele tem uma atuação mais específica com o povo de Israel. Entendi. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões. Porque a gente sabe que tem o principado. Se falou que tem principado da Pérsia, por que não pode ter no Brasil, nos Estados Unidos, ou não, entendeu? Então dá para Deus, o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? Tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, a luta vai ser cada vez pior. Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Parece... Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal e só porque a gente tá vivendo agora dá a impressão que o mal é maior? Não, Jesus disse, né, que o mal se multiplicaria. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, vai piorar. Então, vai aumentar o mal,
A gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento. O que é o esfriamento? Da fé, do amor. Acho que o esfriamento é pior do que o ódio, do que o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui nem ali, ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida à parte, né? É o que Jesus fala, né? Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né? Eu vomitarei, como que é? Porque você não é nem frio nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou para te vomitar da minha boca. O morno é a pior coisa, né? Porque... Pior, né? Porque ele não é nem frio nem quente. Ele não é nem crente e nem ímpio. Ele não é nem ateu. Ou seja, para Deus, aos olhos de Deus, é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, do que o cara que diz que não, sou ateu mesmo. Exatamente. Entendeu? Então esse é o tempo. Agora, isso é resultado do quê? De uma batalha espiritual enorme que está acontecendo no mundo, né? Nas regiões celestes. Mas, por outro lado, o reino de Deus está avançando. Eu não tenho uma visão pessimista. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que o mal está crescendo, eu também vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, elas ajudaram a espalhar. Essa live está sendo vista por milhares de pessoas. Eu já vim aqui, acho que essa quinta vez, talvez. E, assim, tá entre os campeões aí, hein? Então, tem vídeo aí de 4 milhões. Nossa! Você já imaginou quanta gente já ouviu? Exato. Aliás, eu quero te agradecer porque... O mundo inteiro, você sabe, né? O mundo inteiro. Eu vou num restaurante, aí o garçom... Quero dizer que eu sou teu fã. Eu falei, você me viu no Vilela, né? Ele é. Não, anuncia uma agenda aí, falou, o Lamartine já virou sócio aí, né? Eu brinco, falo, não, eu já tô sócio lá do Inteligência. Você, o Rodrigo, né? Não, você tá abrindo uma porta, assim, pra pregação do evangelho maravilhosa. Então esse é o lado bom, né? Tipo, a gente tem facilidade de falar para milhões, mas tem o lado ruim também. Porque o outro lado também usa, né? E aí fica a escolha de cada um. E porque o tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Ou ela escolhe assistir uma coisa, ou viver uma vida, ou viver outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas sabe como é que uma coisa que é legal? Às vezes a pessoa dá uma passada porque ela gosta de você. E acaba e ela fala, fisgada. pô, chega lá e fala, uau, o que é isso? Deixa eu ouvir mais um pouquinho. Aí é pega, né? Exatamente. Mas a gente já começando a tratar do assunto que a gente falou aqui, né? Sobre esse final dos tempos, esse encaminhamento para a grande batalha final. Essa guerra, a gente sente fisicamente ela, porque se eu imagino que a minha alma, a tua alma, a do Lene, está sendo disputada, e a gente a todo momento está tendo que escolher, e ainda que a gente ache que essa escolha é só livre-arbítrio, mas ela não tem influência, e tem sempre uma influência do bem e do mal, porque estão brigando, deve gerar um cansaço físico e espiritual em cada um de nós. Às vezes eu acordo cansado de um jeito que não tem a menor explicação, sendo que eu não fiz nada, e às vezes é o contrário, você acorda super disposto. O que é esse cansaço, essa vontade às vezes que a gente tem, esses pensamentos do nada invasivos? Deve ter pessoas hoje em casa que estão passando por isso, de um desânimo ou uma vontade de fazer coisas ruins com ela própria. Tirar a vida. Exatamente. E a pessoa fala, mas eu não quero, e ao mesmo tempo o pensamento parece que é dela, mas não é. Que explicação é isso? A explicação é que a batalha é na mente, né? É na mente. E por que afeta o corpo também? Se é na mente e no espírito? Afeta o corpo porque o seu corpo ele é subproduto da sua mente. Ele está atrelado, ele está ligado, né? O seu cérebro, por exemplo. A palavra alma, na língua original do Novo Testamento grego, é psique. É mente. Exato. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. Aonde que é essa luta? Por exemplo, você sabe que você já trouxe vários neurologistas aqui, mas isso é uma área que eu estudo e entendo também. Obviamente, como um leigo, mas eu entendo o funcionamento. Você sabe que o seu cérebro, ele libera uma série de substâncias que podem ser tóxicas ou podem ser benéficas. Não é? Por exemplo, dopamina, por exemplo, é uma substância maravilhosa. Que te dá, né? Que te dá coragem, te dá foco, né? Endorfina, serotonina, norepinefrina, tem uma série de neurotransmissores que são chamados do bem, né? Ocitocina. Agora, você veja, ontem eu estava lendo um artigo até
eu preparei uma mensagem falando sobre gratidão, né? E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de 300 jovens universitários. Todos eles que estavam passando por algum tipo de terapia. Eles dividiram em 3 grupos. E um dos grupos, então, 2 grupos continuaram com as abordagens da psicologia tradicionais. Um grupo de 100 pessoas, eles começaram a fazer somente um tratamento voltado para trazer gratidão nas pessoas. O que significa isso? Por exemplo, eles começam, tanto individualmente quanto em grupo, Tá. eles falavam, você tem que escrever uma carta de gratidão para alguém que te fez bem. Entendi. Aí os caras escreveram. Tem gente que prefere cortar a mão do que fazer isso, Do que hein? fazer isso. Tem gente que, pra agradecer, né, Lene? Que não tem gratidão. A pessoa faz tudo e a pessoa não. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento teve essa resistência, mas eles começaram a perceber que o ambiente do grupo que tinha a gratidão, Que exercia que mais... estava ali na terapia da gratidão, Sei. estava mudando o mood, mudando o sentimento. Claro. As pessoas pararam de falar eu tive traumas. Mas isso é óbvio. Eles Se a pessoa começaram a ter um outro agradecida, discurso. Claro. Se a pessoa é agradecida, se ela entende o bem que está sendo feito para ela, é óbvio que ela vai mudar. E aí, depois de 4 semanas, eles viram uma melhora enorme. Poxa. E depois de 12 semanas, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um exame de ressonância magnética. E aí? E aí, eles perceberam que a área do neocórtex frontal, né, que é a área tanto de tomada de decisões, como também de inteligência, de aprendizado, tinha tido um desenvolvimento enorme. E aí eles falaram, uau! Quer dizer que uma gratidão, tinha até uma forma de você exercer gratidão, que tinha os sponsors, os caras que davam um dinheirinho para cada um, e eles tinham que pegar esse dinheiro, eles tinham que comprar um presente para alguém. Essas pessoas que eles tinham que agradecer, eles tinham que comprar um presente. Então, durante todo esse tempo, a terapia era falar de gratidão. Fale por que você está grato, o que você já recebeu da vida. Não colocaram Deus na história, só o espírito de gratidão. Houve uma melhora significativa, muito superior aos outros tipos de tratamento. Então, eles começaram a chamar isso de a ciência da gratidão. Science of Gratitude, Perfeito. no inglês. Então, você vê como, na verdade, o cérebro, que é a alma, ele afeta o corpo. Porque uma pessoa que começa a ter gratidão, bem ter alegria, resolvida, ela tem a área que é responsável por aprendizado, por tomada de decisões, sabe, avançada, melhorada. Então, não existe uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso, você falou, por que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma. Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.